Agora a gente passa a palavra para Cláudia Nunes, que é matemática e professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco. Também separei duas perguntinhas. Então, Claudinha, Oi. como é a trajetória de uma mulher negra nas ciências exatas? Então, né? Boa noite, Eudes. Boa noite, todo mundo. Obrigada por esse convite aí, massa, trocar essa ideia. E eu fiquei pensando, e eu acho que uma frase rápida, que aí depois eu vou poder explicar, é que ser mulher preta no Brasil é se sentir sozinha. E aí, quando eu me deparei com essa ideia, eu fui olhar as estatísticas da população brasileira para ver se eu entendi um pouco como é que esse problema se dá. E segundo os dados do IBGE, mulher preta compõe um pouco mais de 25% da população brasileira. Então, se tem uma coisa que a mulher preta não é, é minoria, né? Daí, fiquei pensando nessa dúvida sobre essa solidão que acompanha a mulher preta no Brasil. E aí, uma explicação rápida seria o que a gente conhece bem já, é que a mulher preta é sempre silenciada, sempre objetificada, invisibilizada, sexualizada, tratada como menor e como alguém que é só um corpo e não mente. Daí, mesmo a gente não sendo minoria, a gente sente essa solidão. Mas uma outra coisa que tem mais a ver com a pergunta é que, apesar da gente não ser minoria no Brasil, a gente é minoria em alguns espaços. E aí, que espaços são esses? São os que a sociedade não designou para a gente. Uma metáfora é a gente pensar que é como uma mulher preta que está num jantar de gente tida como importante, gente branca. E aí, se essa mulher chega lá com o intuito de servir o jantar, ela não incomoda ninguém. Mas se ela está lá com o intuito de sentar à mesa, isso incomoda muito. E é assim que os espaços, vários espaços nesse mundo, são negados para a gente, né? Diante disso, não é novidade que a minha vida acadêmica nas ciências exatas foi muito solitária. E aí não é solitária no sentido de ausência de amigos, mas é solitária de você estar sempre rodeada de pessoas que não entendem questões básicas sobre a sua realidade. E aí, na matemática, eu fui quase sempre a única garota da turma. Então, se a gente faz um recorte racial disso, já imagina no que dá, né? E aí, minha vida na graduação e nas pós-graduações inteiras, assim, eu só fiz um curso, uma disciplina, em que tinha uma amiga nossa, preta, que também estava no curso. Mas, no mais, era só eu. E aí, essa questão da representatividade também grita, né? A falta de representatividade é terrível e é atual. Porque até hoje, o Departamento de Matemática da UFPE nunca teve uma professora preta. Então, em geral, os meus professores eram homens brancos. Lembra da pergunta que tu fizesse aos alunos na área 2? Sim. Perguntei a eles, né? No Dia da Consciência Negra de 2019, na área 2, eu iniciei todas as minhas aulas daquele dia perguntando quantas professoras pretas eles já tinham tido. E aí eram alunos de diversos cursos, né? Tinha os alunos de química, de várias engenharias, tinha os alunos de matemática, de física, tinha de vários cursos e todos disseram, todos ou quase todos disseram só a senhora. E alguns disseram que tinha a mim e uma professora no centro de educação, os da licenciatura. Mas, no mais, não tinha. Né? Então, uma inexistência que fala muito, né? Daí, o meu sentimento em geral é que é, assim, a mulher preta nas ciências exatas é
é viver numa realidade que diz o tempo todo que ali não é o seu lugar. Sem trégua, né? Daí eu fiquei pensando que também o racismo não é o único problema, né? Pensando assim nas respostas que a sociedade lhe dá, o racismo não é o único problema da sociedade que a gente vive. O machismo por si só é um grande problema. Mas em relação a isso, o meu sentimento, infelizmente, também é que quando uma mulher branca, ela consegue driblar esse machismo e consegue gritar algo, reivindicar o valor dela, o espaço dela nesse ambiente, ela tem mais chance de ser tida como corajosa. Mas quando uma mulher preta faz uma coisa desse tipo, ela é tida como estúpida, como grosseira ou como vitimista, né? Que a gente já está acostumado a ouvir. E aí se cansa um pouquinho mais, a mulher branca se acabar nesse sofrimento e chorar, ela tem mais chance de compadecer as pessoas. Mas se a mulher preta chora, é algo ridículo. E aí, para resumir, eu acho que a gente, infelizmente, vai aprendendo desde muito cedo que para sobreviver nesses espaços a gente tem que não chamar atenção. E aí isso é uma realidade muito triste, né?